Meu prezado Wellington, em seu livro Evite a Rota do Suicídio, você fala de três fatores que são suportes para quem vivencia a ideação suicida. Esses três fatores que você listou são a família, a religiosidade e a prece. Fale um pouco sobre isso para nós, Wellington. Obrigado, Emanuel, pela pergunta. E esses são fatores muito interessantes que nós identificamos ao perguntarmos para as pessoas quando a ideia suicida se faz mais forte, quando a crise se faz mais grave, no que elas se apoiam, no que elas se apegam, o que serve de sustentáculo para essas pessoas nos momentos difíceis, nos momentos mais complicados. Interessante que mais da metade dessas pessoas que nós entrevistamos cerca de 70 pessoas, mais da metade delas respondeu que se apegam na família, na religião e na prece. Elas recorrem a essa conexão com Deus para se livrarem, né, para deixarem de lado a ideia suicida, ou pelo menos aquele momento mais agudo de crise. E um outro ponto que elas citaram, que eu considerei muito interessante, foi o seguinte: e os animais de estimação? Então, todas elas diziam assim, todas não, mas a grande maioria dizia assim: olha, se eu me suicidar agora, quem é que vai cuidar do meu animal de estimação? Quem é que vai cuidar do meu cachorro? Quem é que vai cuidar do meu gato? Então, nós percebemos nessas pessoas como elas querem ser úteis, como elas querem amar, como elas querem participar da vida, elas querem sentir que ainda podem colaborar, que ainda podem contribuir. Há uma colocação de Allan Kardec que ele diz o seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então, todos nós temos essa necessidade de doar amor. Doar amor é sentir-se vivo, é sentir-se participante da vida. Então, a gente percebe isso nessas pessoas quando elas começam a praticar algo, quando elas começam a se integrar numa atividade ligada a uma instituição religiosa, por exemplo, como já foi citado pela Graça, pela Nájila, a importância de nós tomarmos esse cuidado, de nós inserirmos o idoso nas atividades, de nós não deixarmos de lado, de nós não desprezarmos essas pessoas. Por quê? Porque quando essas pessoas se sentem acolhidas, se sentem aconchegadas, elas têm uma melhor qualidade de vida. Então, é fundamental nós ficarmos atentos. Muitas vezes, nós observamos, principalmente nas atividades do centro espírita, aquelas pessoas que chegam, o frequentador ou os próprios assistidos do centro espírita, mas não olhamos para dentro da casa, para o próprio trabalhador espírita, que já passou uma determinada idade e que está lá precisando de uma palavra de apoio, está precisando de um carinho, está precisando de um aconchego. Então, é fundamental nós criarmos, dentro da própria casa espírita, dentro das instituições religiosas, esse sentimento de família, mas de família que se preocupa um com o outro, de família que realmente se importa um com o outro. Isso daí é fundamental para que a gente possa prevenir essa ideia de suicídio. Se as pessoas se apegam na família, quanto mais elas se sentirem fazendo parte dessa família, muito menos atentarão contra as suas vidas, porque se sentem queridas. E quem acaba se sentindo assim, participante da vida, dificilmente vai atentar contra a própria existência. Que, como nós já falamos aqui, o indivíduo que tenta tirar a sua vida, na realidade, ele não quer morrer, ele quer eliminar aquele mau momento, ele quer exterminar aquela dor. Então, se nós acolhemos essas pessoas sem julgamentos, fazendo com que elas se sintam num ambiente de família, nós vamos facilitar muito, mas muito mesmo, essas questões. Nós temos, no próprio livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos dizem que é importante nós apertarmos os laços de família, porque quando nós apertamos os laços de família, o egoísmo ele acaba diminuindo. Nós aumentamos esse contato com as pessoas, nós ampliamos esses laços de amor e automaticamente melhora todo o clima das instituições. Então, olha como é importante
nós desenvolvemos na casa espírita, no nosso próprio lar, essa ideia de família. E um outro ponto é o ponto da prece, de nós realmente estabelecemos esse contato com o Criador nos momentos mais difíceis da nossa existência. Conversarmos, né, sem nenhum ritual, não é necessário isso, mas falarmos, meu Deus, me ajude, estou passando por um momento difícil, bons espíritos, me socorram, né? Que tenho que levar essa minha prova a um bom termo, então pedir realmente a ajuda para os bons espíritos. Nós sabemos que há estudos mostrando essa ligação entre a prece e uma melhor qualidade de vida, que a prece ela acaba nos ligando aos benfeitores espirituais. E tem a própria condição fluídica. O que Allan Kardec fala sobre os fluidos? Os espíritos trabalham com o pensamento. Então, quando nós trabalhamos essa questão da prece, nós estamos mobilizando esse pensamento. Os espíritos vão poder, então, trabalhar os fluidos que estão ao nosso lado. Caso exista alguma questão, e estou dizendo caso exista alguma questão ligada à obsessão, fica muito mais fácil, então, para os próprios espíritos trabalharem isso, trabalharem com o pensamento da prece, poderem, então, acertar todo o clima psíquico em que nós estamos envolvidos. Então, esses pontos eles são muito importantes. A família, esse desenvolvimento da religiosidade, dessa conexão com um ser superior, e a prece, que tem até esse efeito operacional de nos ligar aos bons espíritos e de nos ajudar a mudar esse clima que muitas vezes pode nos colocar na rota de uma atitude mais drástica, mais dramática. Na família, e aqui não quero de forma alguma colocar culpa, colocar algum peso demasiado sobre os ombros dos familiares e das pessoas, mas na família reside grande parte das soluções para a nossa sociedade. Uma família que acolhe, uma família que ouve, uma família que não julga, uma família que procura compreender as pessoas dentro do degrau da escala evolutiva que elas estão, com toda certeza contribui para a prevenção do suicídio.